No episódio anterior, falamos sobre a dor que você carrega. Aquela dor silenciosa que poucos que estão à sua volta conseguem ver, mas que você sente todos os dias. Hoje, no episódio 2 dessa série, vamos dar o próximo passo. Vamos falar de como os estoicos descobriram, há mais de 2000 anos, de como trabalhar e lidar com isso. Fica até o final, que você pode aprender hoje pode mudar completamente a forma e a maneira de como você lidar com a sua vida. Vamos lá? No episódio anterior, nomeamos algo que você carrega. Pode ter sido a dor de uma perda, o peso de um fracasso que te convenceu de algo sobre quem você é, a sensação de estar perdido dentro da sua própria vida, a solidão que aparece mesmo quando você está rodeado de pessoas, ou aquela dor sem nome que você carrega sem conseguir explicar de onde vem. E eu fiz uma pergunta antes de terminar. Qual palavra descreve o que você está carregando? Hoje não vamos ficar só na pergunta. Hoje vamos falar sobre o que fazer com a resposta. Porque os estoicos não eram filósofos de poltrona. Não desenvolveram suas ideias numa biblioteca tranquila, longe da dor real da vida. Desenvolveram exatamente no meio dela. E o que eles descobriram sobre como trabalhar com a dor humana é, em muitos aspectos, mais preciso e mais útil do que tudo que a cultura moderna nos oferece sobre o assunto. Vamos fundo nisso hoje? Existe uma coisa que os estoicos faziam antes de qualquer outra quando se deparavam com uma dor, e que a maioria de nós pula completamente. Eles diagnosticavam. Não no sentido médico, no sentido de olhar honestamente para a dor e perguntar: o que exatamente está acontecendo aqui? De onde vem isso? O que eu estou acreditando que está fazendo isso doer tanto? Porque os estoicos entendiam algo que Epicteto colocou de forma direta. Não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que eles formam sobre as coisas. Isso não significa que a dor não é real. É real. Mas significa que entre o evento que aconteceu e a dor que você sente, existe uma camada de interpretação. Uma história que você está contando sobre o que aconteceu. E é nessa camada que as ferramentas estoicas trabalham. Pensa na perda de um relacionamento. Duas pessoas podem passar pela mesma experiência. Uma delas sai de lá com a certeza de que não merece ser amada. A outra sai com a clareza de que aquela relação não era o lugar certo para ela estar. O evento foi o mesmo. A interpretação foi completamente diferente. E a dor que cada uma carrega depois é fundamentalmente diferente também. Os estoicos não estavam dizendo que você deveria fingir que está bem. Estavam dizendo que a narrativa que você constrói sobre o que aconteceu tem um poder enorme sobre como você vive depois. E narrativas podem ser examinadas, podem ser questionadas, podem ser reescritas, não de forma artificial, mas a partir de uma compreensão mais honesta e mais completa do que realmente aconteceu. Esse é o diagnóstico estoico. É o primeiro passo antes de qualquer ferramenta. Vamos começar pela dor que talvez seja a mais universal de todas, a dor da perda. Você perdeu algo que amava, uma pessoa, um relacionamento, um projeto que era parte de quem você era, uma versão do futuro que você havia construído com cuidado. E junto com a perda em si, você perdeu algo que talvez seja ainda mais difícil de recuperar. A sensação de que o mundo é um lugar onde as coisas boas podem durar. Os estoicos tinham um conceito específico para trabalhar com isso. Eles chamavam de amor fati, o amor pelo destino. Mas, antes de explicar o que é, preciso te dizer o que não é. Amor fati não é fingir que a perda não dói. Não é sorrir para o que foi embora e dizer que está tudo bem.
Não é a postura do estoico de papelão que engole tudo e continua como se nada tivesse acontecido. Marco Aurélio chorou seus filhos mortos. Sêneca escreveu cartas devastadas sobre as perdas que viveu. Eles sentiam, profundamente. O amor fati é outra coisa. É uma prática de aceitar ativamente, não passivamente, que o que aconteceu faz parte da vida que você está vivendo. Que rejeitar o que já aconteceu é uma forma de guerra interna que você nunca vai vencer. Que a energia gasta resistindo ao que já é poderia ser direcionada para o que ainda pode ser. Marco Aurélio escreveu: perda não é nada além de mudança, e mudança é a alegria da natureza. Isso não é conformismo, é a percepção de que a vida tem movimento, que as coisas chegam e vão, que amar algo plenamente inclui a possibilidade de perdê-lo, e que quem entende isso de verdade pode amar com mais inteireza, não com menos. Como praticar o amor fati? Quando a dor da perda aparecer, em vez de resistir a ela ou tentar acelerar o processo de superar, tente fazer uma coisa diferente. Pergunte: o que essa perda revela sobre o que eu genuinamente valorizava? O que ela me diz sobre quem eu sou e o que importa para mim? Não como punição, como arqueologia. Você está escavando para encontrar o que estava lá embaixo, o valor real que essa coisa tinha na sua vida. E muitas vezes, o que você encontra nessa escavação é algo que você pode levar para o futuro. Não a coisa que foi embora, mas o que ela te revelou sobre o que você precisa, o que você ama, o que você busca. Agora vamos para a dor que talvez seja a mais silenciosa e mais destrutiva de todas. A dor do fracasso que te convenceu de algo sobre quem você é. Não a dor de ter tentado e não ter conseguido. Essa é suportável. A dor de ter concluído, a partir dessa tentativa, que você não é capaz, que não é suficiente, que não é o tipo de pessoa que consegue. Essa conclusão é uma mentira, mas é uma mentira muito convincente quando você está dentro da dor do fracasso. Os estoicos tinham uma ferramenta específica para isso. Eles chamavam de dicotomia do controle. A ideia é simples, mas profunda. Existe uma linha divisória muito clara entre o que depende de você e o que não depende. E a maioria do sofrimento humano vem de gastar energia no lado errado dessa linha. O resultado de uma tentativa nunca está completamente em seu controle. Você pode fazer tudo certo e ainda assim o resultado pode não vir. Fatores externos, timing, circunstâncias que você não controla. Tudo isso influencia o resultado final. Mas o esforço que você colocou, a integridade com que tentou, o aprendizado que extraiu, isso está completamente em suas mãos. Epicteto colocou assim: busque não que os eventos aconteçam como você quer, mas queira que os eventos aconteçam como eles são, e você encontrará tranquilidade. Aplicado ao fracasso, isso significa uma mudança radical de pergunta. Em vez de "por que não funcionou? O que há de errado comigo?", a pergunta estoica é: o que estava no meu controle aqui? Dei o meu melhor dentro do que dependia de mim? E o que aprendi que posso levar para a próxima tentativa? Essa mudança de pergunta não apaga a dor, mas redireciona a energia. Em vez de gastar tudo resistindo a um resultado que já aconteceu e que você não pode mudar, você começa a direcionar essa energia para o que ainda pode ser feito. Como praticar a dicotomia do controle após um fracasso? Pegue um papel e divida em 2 colunas. Na primeira, escreva tudo o que estava no seu controle naquela situação. Na segunda, tudo o que não estava. Depois, olhe para a primeira coluna e pergunte:
Fiz o meu melhor dentro do que dependia de mim? Se sim, você não fracassou. Você tentou com integridade e o resultado não veio. Se não, você tem informação concreta sobre o que pode fazer diferente na próxima vez. De qualquer forma, você sai com os dados, não com uma sentença sobre quem você é. Existe uma dor que é particularmente difícil de nomear para os outros: a sensação de estar perdido dentro da sua própria vida, de olhar ao redor e não reconhecer o caminho que te trouxe até aqui, de se perguntar quando foi que você parou de viver a vida que queria e começou a viver a que era esperada de você. Você está fazendo tudo o que se supõe que um adulto responsável deve fazer, mas, em algum lugar no processo, perdeu o fio que conectava o que faz com que você é de verdade. Os estoicos tinham uma prática específica para esse tipo de desorientação. Ela se chamava memento mori, a lembrança da morte. Mas não no sentido mórbido que essa frase pode sugerir. É uma prática de consciência, de lembrar deliberadamente e regularmente que a vida é finita, que o tempo que você tem é limitado, que cada dia que passa sem que você esteja vivendo de acordo com o que realmente importa para você é um dia que não volta. Marco Aurélio praticava isso constantemente. Ele escreveu: "Você poderia deixar a vida agora mesmo. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa." Isso não é um convite ao desespero. É um convite à clareza. Quando você lembra que a vida é finita, as perguntas certas começam a aparecer naturalmente. O que realmente importa para mim? O que estou fazendo com o tempo que tenho? Estou vivendo de acordo com o que genuinamente valorizo ou com o que os outros esperam de mim? Essas perguntas são desconfortáveis, mas são exatamente o desconforto que tira você da desorientação. Como praticar o memento mori quando você se sente perdido? Uma vez por semana, reserve 15 minutos para uma pergunta simples. Se eu soubesse que tenho apenas um ano de vida, o que eu mudaria na minha forma como estou vivendo agora? Não para gerar ansiedade, para revelar o que você realmente valoriza, mas está adiando ou ignorando. Porque muitas vezes o que você mudaria nesse exercício é exatamente o que você deveria estar fazendo hoje. A dor da solidão, que não depende de estar sozinho, é uma das mais difíceis de trabalhar, porque ela não tem uma causa óbvia. Você não pode simplesmente sair mais ou conhecer mais pessoas e esperar que ela vá embora. Ela aparece exatamente no meio das pessoas, e isso a torna ainda mais desconcertante. Os estoicos tinham uma compreensão dessa solidão que vai muito além do que a cultura moderna oferece. Sêneca escreveu: "Retire-se para dentro de si, mesmo tanto quanto puder. Conviva com aqueles que vão fazer de você uma pessoa melhor." À primeira leitura, isso parece um conselho de isolamento, mas não é. É um convite para um tipo diferente de presença. A presença com qualidade em vez de quantidade. A conexão profunda com poucos em vez da superficial com muitos. A solidão que aparece no meio das pessoas geralmente não é falta de pessoas ao redor. É falta de conexão real. É a diferença entre estar presente fisicamente e estar presente de verdade, com a sua atenção, com a sua honestidade, com a sua vulnerabilidade. E aqui está o paradoxo que os estoicos entendiam. A conexão real começa com a conexão com você mesmo. Quem não se conhece de verdade não consegue se conectar de verdade com os outros, porque a conexão genuína exige que você apareça como você é, não como uma versão editada de si mesmo que foi construída para ser aceita.
Como praticar a presença estoica? Escolha uma pessoa na sua vida com quem você quer ter uma conversa real, não uma conversa de superfície, não numa atualização de vida, mas uma conversa onde você aparece de verdade. E nessa conversa, pratique duas coisas: falar com honestidade sobre algo que realmente importa para você e ouvir com presença total o que a outra pessoa responde. Só isso, uma conversa, com presença real, e observe o que muda. E chegamos à dor mais difícil de trabalhar, a que você não consegue nomear. Essa dor aparece como irritação sem causa clara, como cansaço que não passa depois de dormir, como vontade de se isolar sem saber exatamente de quê, como uma insatisfação vaga que permeia tudo, mas não tem endereço certo. Os estoicos tinham uma prática para isso que hoje chamamos de revisão noturna ou exame de consciência. Todo dia, antes de dormir, Sêneca se fazia 3 perguntas: que mal curei hoje? Que vício resisti? Em que sou melhor? Mas para quem carrega uma dor sem nome, as perguntas podem ser adaptadas. O que eu senti hoje que não consegui nomear? Quando exatamente esse sentimento apareceu? O que estava acontecendo naquele momento? A dor sem nome muitas vezes não é tão sem nome quanto parece. Ela tem gatilhos, tem padrões, tem momentos específicos em que aparece com mais força. Mas, como a maioria de nós nunca para examinar esses padrões, a dor continua parecendo vaga e impossível de trabalhar. O exame noturno é uma forma de começar a mapear o território, de transformar uma névoa em pontos específicos que podem ser examinados, compreendidos e eventualmente trabalhados. Como praticar o exame noturno? Antes de dormir, pegue um caderno, não um celular, um caderno físico, e escreva 3 coisas: um momento do dia em que você se sentiu bem, um momento em que você se sentiu mal ou desconfortável, e uma pergunta para o dia seguinte. Não precisa ser longo, não precisa ser bonito, não precisa ser honesto. Faça isso por 2 semanas, e então leia o que escreveu desde o início. Os padrões vão aparecer, e com eles, a dor começa a ter um endereço. Preciso ser honesto com você sobre algo. As ferramentas que acabei de apresentar são simples de descrever, mas são difíceis de usar de verdade. Não porque são complicadas, porque exigem uma coisa que a maioria de nós evita: olhar honestamente para o que está acontecendo dentro de nós. É muito mais fácil continuar ocupado, continuar distraído, continuar fazendo as coisas do jeito que sempre fez, mesmo que esse jeito esteja produzindo dor. A mudança exige parar, e parar é desconfortável. Marco Aurélio escreveu sobre isso com uma humildade que me impressiona sempre que leio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Mas perceber isso, de verdade, não é só intelectualmente. Exige prática, exige repetição, exige os dias em que você vai esquecer de praticar, vai ceder ao impulso de evitar, vai preferir a distração à honestidade. E nesses dias, a prática estoica não é a perfeição, é o retorno. Você esqueceu de examinar? Volta amanhã. Você cedeu ao padrão que queria mudar? Observa, aprende e tenta de novo. Você passou um dia inteiro operando no automático. Tudo bem. O próximo dia está disponível. O estoicismo não é uma filosofia de perfeição. É uma filosofia de retorno constante ao que você decidiu que importa. Quero te contar o que acontece
quando você começa a trabalhar com essas ferramentas de verdade. Não de uma hora para outra, gradualmente. A primeira coisa que muda é a relação com a própria dor. Ela não desaparece, mas começa a parecer menos permanente, menos definitiva. Você começa a perceber que consegue estar dentro da dor sem ser destruído por ela. A segunda coisa que muda é a qualidade das perguntas que você faz para si mesmo. Em vez de "por que isso está acontecendo comigo?", você começa a perguntar "o que depende de mim aqui?". Em vez de "quando isso vai passar?", você pergunta "o que isso está tentando me mostrar?". Essa mudança de pergunta muda tudo. A terceira coisa que muda é a relação com o tempo. Você começa a viver mais no presente. Não porque parou de se preocupar com o futuro ou de processar o passado, mas porque as ferramentas estoicas te trazem constantemente de volta para o único momento onde você pode agir, agora. E a quarta, talvez a mais silenciosa e a mais profunda, é a mudança na forma como você se vê. Você começa a acumular evidências de que é capaz de habitar coisas difíceis, de que consegue pausar antes de reagir, de que pode olhar para a dor de frente sem fugir. E essa acumulação de evidências, ao longo do tempo, transforma algo fundamental na forma como você se relaciona com o que sente. Não de golpe, não de forma dramática, mas de forma real. No próximo episódio dessa série, vamos falar sobre a transformação que acontece depois. Não a transformação teórica, a transformação real. O que muda nas relações com as pessoas ao seu redor, na forma como você toma decisões, na qualidade de presença que você traz para a sua própria vida quando começa a trabalhar com o que carrega em vez de apenas carregar. Se você não quer perder esse próximo episódio, se inscreve e ativa o sininho. E nos comentários me conta, das 5 ferramentas que vimos hoje, qual ressoa mais com o que você está carregando? Amor fati? Dicotomia do controle? Memento mori? A prática da presença? Ou o exame noturno? Não preciso explicar porquê. Só um nome já me diz muito. Obrigado por ter ficado até aqui. Sei que esse assunto não é um assunto leve, nunca é, mas você ficou. E isso diz muito sobre quem você é e o que você está buscando. No próximo episódio, vamos falar sobre o que acontece depois, quando essas ferramentas começam a trabalhar e a transformação começa a aparecer na sua vida real. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder o episódio 3. E nos comentários, qual das 5 ferramentas ressoa mais com o que você carrega?